Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Pedro Pérez e vou conversar um pouquinho com vocês para fechar nosso capítulo de manejo infeccioso sobre Covid-19, né, infecção pelo SARS-CoV-2. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir falar sobre Covid. Eu vou trazer só alguns highlights de coisas que a gente precisa saber, tá? E alguns truques de manejo de paciente com Covid. Mas, só lembrar que, na verdade, primeiro, que o Covid é uma doença que mudou muito ao longo do tempo. Então, e tá mudando, né? Então, esse vídeo aqui foi gravado em final de agosto de 2023. Muita coisa pode ter mudado já em sentido de tratamento. Então, assim, muita atenção com isso. E lembrar também que, na verdade, os dados que eu estou falando aqui, eles foram construídos a partir de estatísticas ali de abril, março desse ano. Então, muitos deles também já mudaram, né? Com o advento da vacinação, com a mudança das variantes, tudo mudou, né? Então a gente teve aí várias variantes, né? Alfa, beta, gama, delta, ômicron, e essas variantes elas têm virulências e transmissibilidades distintas, é importante a gente lembrar disso também. Bom, primeira coisa é lembrar que o Covid ele é transmitido principalmente aí por gotículas, né? Então por fluidos respiratórios, o paciente tosse, espirra, vai, ou também por contato direto na mucosa de uma partícula viral que ficou ali. O papel dos aerossóis, ele ainda não é bem definido, mas a gente sabe que tem um risco maior, principalmente quando o paciente está entubado em VNI. Por isso que a gente, em ambiente hospitalar, UTI Covid, a gente precisava dar N95, tá? Outra coisa que eu vou explicar para vocês é que o Covid-19, isso vai ser muito importante para vocês entenderem o tratamento que eu vou falar depois, ele tem duas fases principais. Ele tem uma fase de proliferação viral, então o vírus, RNA, que ele entra, proteína spikes, gruda lá no receptor da ECA, na célula epitelial pulmonar, alveolar tipo 2, e aí ele tem uma fase de replicação, uma fase aí virêmica, e depois ele evolui com uma fase inflamatória, que eu tenho um controle já, né, da replicação viral, mas eu tenho uma resposta inflamatória exacerbada. E isso às vezes é um problema. É isso que gera a síndrome respiratória aguda grave e outras complicações. Então eu tenho uma superativação de citocinas pró-inflamatórias, de interleucinas, isso gera vários efeitos que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Lembrar que o quadro clínico ele pode ser assintomático até mais da metade dos casos, tá? Nas estatísticas mais anteriores, 40% dos casos, mas agora com a vacina até mais do que 40% dos casos. Tempo de incubação média de 4 a 5 dias, lembrando que o paciente já pode transmitir na fase pré-sintomática. Isso é um desafio do ponto de vista epidemiológico de isolamento, né? E o quadro clássico, que vai ser a grande maioria dos quadros, que é o quadro leve, é uma síndrome gripal autolimitada. Febre, tosse, mialgia, rinorreia, enfim. E a gente vai fazer tratamento consintomático, na grande maioria das vezes, nesses pacientes, tá? Vou conversar sobre o tratamento mais pra frente. Tem a anosmia, a ageusia, que são sintomas aí um pouco mais específicos de Covid, mas a gente não consegue fazer diagnóstico por clínica, né? Precisa de exame complementar. E a gente traz para vocês aí uma estatística de mortalidade, por exemplo, de 2,5%, mas assim, essa estatística cada vez está menor, tá? Com vacina, tudo isso está muito menor hoje em dia. É importante vocês terem essa consciência quando vocês estiverem dando uma lida no texto. Bom, alguns pacientes, depois de 24, 48 horas, eles vão evoluir com a doença severa, né? Que ela é marcada por um acometimento pulmonar importante, né? Lembrando que na toma a gente tem vários padrões possíveis tomográficos de Covid, lembrando que o vidro fosco é o mais clássico. E, por fim, né, uma minoria dos casos evoluindo para a doença crítica, que é o paciente que ele tem uma insuficiência respiratória franca, além do acometimento pulmonar, ele evolui com insuficiência respiratória e choque com disfunção de múltiplos órgãos, né? Importante, quem que a gente tem que ficar preocupado que tem Covid? O paciente tem fator de risco para mau prognóstico. Então, lembrar do paciente idoso, paciente imunossuprimido oncológico, DRC, DPOC, obeso também é um paciente que teve bastante problema no Covid, paciente grávida, insuficiência cardíaca, enfim, trouxe aí para vocês diabetes, tá? Anemia falciforme, paciente tabagista. Bom, lembrar que a transmissão do Covid, salvo em casos muito graves, então agora eu estou falando um pouquinho sobre períodos de isolamento para vocês entenderem o raciocínio, até porque, de novo, eu vou trazer para vocês aí um exemplo de raciocínio de isolamento, mas cada serviço vai ter seu próprio protocolo, isso vem mudado aí ao longo do tempo, tá? O paciente que tem uma forma leve é muito improvável que ele vá transmitir depois de 7 a 10 dias. Então, por isso que, por exemplo, o paciente que tem aí uma forma sintomática leve, ele pode ficar em isolamento aí 5 dias total e depois mais 5 dias com máscara. Lembrando que se no quinto dia a gente tiver um teste negativo, a gente pode até tirar a máscara e liberar esse paciente. Não que eu precise, isso é uma coisa importante que é um erro comum que cai em prova isso, tá? Eu não preciso de teste para tirar paciente do isolamento, na grande maioria dos casos. Porém, um teste negativo consegue me fazer abreviar o isolamento. Mas se der 10 dias e o paciente mantém o teste positivo, por exemplo, salvo se é um paciente muito imunossuprimido, eu posso tirar ele do isolamento mesmo com teste positivo, tá? Uma coisa importante de vocês saberem. Bom, deem uma olhada, eu trago para vocês aí
várias situações clínicas diferentes. Então, por exemplo, se o paciente tem aí uma doença sintomática mais grave, crítica, né, a gente às vezes mantém esse isolamento aí até D20, algumas falam D14, outras até D20, paciente que intubou e está grave, e às vezes até mais, paciente que está imunossuprimido, a gente às vezes acompanha, porque tem pacientes que ficaram aí muito tempo com teste positivo na época do Covid, tá? Bom, a gente conversou sobre, mencionei aqui vacina, né, que realmente é uma das principais medidas populacionais. A gente tem também outras medidas como evitar aglomeração, usar máscara em lugar público, e isso vai depender aí para hoje em dia, né, em pequenos surtos isso pode ser indicado em algumas situações, mas aquele isolamento total da população a gente não tá tendo mais hoje em dia, né? Bom, é importante vocês conhecerem um pouquinho o mecanismo de ação, né, das principais vacinas disponíveis no Brasil. Então, a gente tem aí a da Pfizer e BioNTech, que é uma vacina de RNA mensageiro, né, é um mecanismo de vacina, assim, inovador, é a primeira vacinação em massa com esse mecanismo. O que é interessante, é uma vacina que teve muito sucesso, mas ao tempo preocupante, porque a gente talvez não conheça tanto os efeitos colaterais, apesar de nos estudos até agora e controle pós-venda a gente ter visto aí segurança e eficácia com essa vacina, tá? Aí a gente tem a Shadox, que é da AstraZeneca Oxford, e também vale a pena mencionar da Janssen, que tem mecanismos semelhantes, né? Os dois são vetores virais, a Shadox com adenovírus de chimpanzé e a Janssen com adenovírus humano. Essa vacina também teve bastante eficácia, mas cuidado que ela foi já suspensa e apareceu porque ela teve alguns eventos de trombocitopenia, alguns eventos trombóticos. Então ela teve um pouquinho, assim, eventos raríssimos, tá? Coisa de 1 para 4 milhões, mas é importante vocês saberem que isso às vezes aparece também em prova. Bom, e a gente tem também a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, que tem aí um menor perfil de efeitos adversos, mas também tem uma eficácia menor, que também está disponível no Brasil. Lembrar que a gente tem também a Duality da Pfizer, que é um novo tipo aí, e que o esquema atual hoje, por exemplo, para idosos no Brasil, são 2 doses mais 2 reforços, sendo pelo menos um deles com a Duality, se possível, no paciente, por exemplo, idoso com alto risco, tá? Só para você ter uma noção que a gente geralmente está pensando em 4 doses de vacina de Covid, hoje em dia. Bom, a gente deve testar qualquer paciente que a gente suspeita, né? A gente teve uma escassez de teste no começo da pandemia, então a gente era mais restrito com quem a gente testava, mas hoje em dia isso não é mais um problema atualmente, felizmente. Então, os testes de escolha são os testes moleculares, que é o PCR, tá? O pico de positividade geralmente é de 3 a 5 dias. A gente pode ter falso negativo, mas é um teste extremamente específico. Então, quando ele vem positivo, a gente confia. Se ele vier negativo, a gente pode eventualmente repetir depois de 24, 48 horas, principalmente no indivíduo que está muito no comecinho dos sintomas. Às vezes ele não deu tempo de positivar o teste ainda. Aí no PCR a gente tem os testes antigênicos, famosos testes rápidos. Eles são mais eficientes aí no começo, tá, da infecção, as primeiras 48 horas. Depois eles vão perdendo a acurácia, que eu vou procurar realmente ali a partícula viral. Os testes sorológicos, pessoal, sorologia, eles têm um valor só para diagnóstico retrospectivo e isso ainda é questionável. Então a gente acaba não utilizando eles muito na prática hoje em dia, tá? Bom, na avaliação inicial do paciente com COVID, a gente deve se preocupar, então, se ele tem algum sinal de doença grave, né? Se ele está fazendo disfunção respiratória ou alguma disfunção orgânica. Então, uma coisa importante, nem todo paciente com COVID precisa pedir imagem de tórax, nem todo paciente com COVID precisa internar, só paciente que tem fator de risco ou tem sinal de desconforto respiratório, tá? Isso é bem importante. Eu trouxe para vocês aí, né? A gente vai procurar por isso. Tem alguns sinais laboratoriais também. De novo, a gente não precisa pedir exame de sangue para todo mundo, só para quem eu estou suspeitando ou tem fator de risco, que são marcadores aí de inflamação. Então, eu tenho aumento de ferritina, aumento de dedímero, aumento de PCR, aumento de VHS, linfopenia, dentre outros. Pessoal, lembrar que o dedímero, eu vou falar disso mais para frente, mas assim, o dedímero no contexto de COVID que eu estou rastreando, ele é um marcador de inflamação, tá? Ele não tem uso aí para a gente fazer, por exemplo, tratamento de fenômeno trombótico, como a gente usa no raciocínio, por exemplo, do TEP, tá? Bom, a principal complicação de quem vai evoluir com a forma grave é a síndrome respiratória aguda grave, que é como se fosse uma SARA, então tu segue todos aqueles princípios de ventilação protetora que a gente já conversou. E, além disso, eu tenho um risco gigantesco de fenômenos tromboembólicos, tá? Então, se o paciente fazer um TEP e, às vezes, até fenômenos trombóticos atípicos em localizações atípicas. Injúria renal aguda também era uma disfunção renal, disfunção orgânica importante nesses pacientes por vários mecanismos inflamatórios, tá? Ainda não tão bem elucidados. E também a gente viu muitos efeitos de insuficiência cardíaca, arritmia,
injúria miocárdica, esses pacientes tiveram muito miocardite e também choque, que seria um colapso circulatório aí generalizado. Então a gente viu bastante isso nesses pacientes, tá? Bom, lembrar que esses pacientes, agora eu vou começar a conversar um pouquinho sobre o tratamento. Eu vou dividir o tratamento em, primeiro medidas inespecíficas e depois tratamentos específicos. Então, primeiro falando sobre tratamentos específicos, tá? Manejo específico do COVID. Bom, tem uma tabelinha que a gente montou para vocês aí darem uma olhada como que a gente faz, mas basicamente vai depender da saturação de O2. E assim, o paciente que, essa é a primeira coisa, está hipoxêmico e precisa de O2, ele precisa receber corticoide. Isso eu acho que é o principal pilar do tratamento do COVID. Então, coisas importantes. Primeira coisa, quem não está precisando de O2 não tem indicação de corticoide, não tem benefício, primeira coisa. Segunda coisa, quem está tem e tem muito benefício. Esse benefício é quanto maior, quanto mais grave tiver o paciente. Então, se estiver entubado, tal, ele tem maior benefício com corticoide. O estudo original, que é o Recovery, estudou uma dose de dexametasona 6mg uma vez ao dia. Mas a gente pode utilizar outros corticoides em dose equivalente e doses até maiores o pessoal tende a usar hoje em dia, tá? Doses de até 20mg por dia de dexa nos primeiros dias, quando o paciente está muito grave, por uns 5 dias e depois 10mg de dexa. Aproveito a oportunidade para conversar com vocês sobre equivalência e desmame de corticoide. Eu trouxe uma tabelinha para vocês. Geralmente o paciente com COVID não vai usar corticoide tanto tempo, então ele não é um paciente que vai precisar de desmame, tá? Mas eu trouxe o exemplo só porque foi um momento que a gente conversou. Lembrem da equivalência de quando eu preciso desmamar corticoide, como a gente faz isso para prevenir insuficiência adrenal, tá? Em outras situações diversas que a gente usa corticoide, principalmente na regra 20-20, que é mais do que 20mg por mais do que 20 dias, tá? Bom, outros tratamentos de COVID, a gente pode atuar, e aí que vem o raciocínio, tá? Eu acho que, primeiro que assim, esses tratamentos que eu vou falar agora, eles são poucos disponíveis, tá? Eles têm um benefício de mortalidade, um benefício assim sólido. Alguns têm benefício, mas assim, benefício incerto, é diferente da Dexa, né, que tem um benefício claro. Então assim, eu acho importante vocês conhecerem, se vocês tiverem um serviço que tem disponibilidade, principalmente no paciente que está evoluindo mal ou que tem fatores de risco para tal. Então é importante vocês conhecerem o raciocínio. Lembra que eu conversei que a gente tem uma fase virêmica e uma fase inflamatória? O tratamento basicamente vai querer atuar nessas duas fases. Então, na fase virêmica, estou falando de pacientes então que ainda não estão graves, eles ainda não evoluem com insuficiência respiratória, mas é um paciente que ele tem um fator de risco, por exemplo, para evoluir mal, numa fase precoce, eu posso, por exemplo, usar um antiviral, por exemplo, o Remdesivir, né? Esse vai ter benefício nesse momento. Por outro lado, se eu quiser atuar na fase inflamatória, vou dar o exemplo do tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal contra a interleucina 6, mas a gente tem também, por exemplo, os inibidores de JAK2, como por exemplo o baricitinib. Mas eu vou focar aqui no tocilizumab. Quem que vai se beneficiar disso? É o paciente que, primeiro, ele ainda não tem muitos dias, mais do que 4, 5 dias de doença. Ele começou a piorar nas últimas 24 horas, ou seja, um paciente que ele teve admissão na UTI nas últimas 24 horas e ele está em franca piora respiratória. O que eu entendo? Poxa, a inflamação está rolando ali agora, eu posso atuar para barrar essa inflamação. Porque o tocilizumab, ele é um imunossupressor super potente. Então, as indicações é um paciente que está há 24 horas na UTI, que não tem 4 dias de doença, que está em franca piora respiratória e que eu tenho certeza que não está infectado, porque é um tratamento que é extremamente imunossupressor. Então, geralmente a gente usa, eu tenho então evidência de inflamação, então eu tenho PCR, VHS aumentado, mas eu tenho preferencialmente uma procalcitonina menor do que 1, que me dá uma segurança de que esse paciente não está aí infectado. Ele pode ser um paciente que vai ter benefício, por exemplo, com tocilizumab, tá? Só para vocês conhecerem assim um pouco o raciocínio de como a gente atua no COVID. Bom, por fim, rapidinho, antes de entrar no manejo aí do paciente que interna, tem o tratamento ambulatorial de COVID, que eu não vou entrar aqui no mérito, estão saindo algumas drogas aí, sorotrivimab, nirmetravir, ritonavir, enfim, dentre outras drogas, que não é o escopo aqui, eu estou falando de COVID hospitalar para vocês, só para vocês saberem. Obviamente, é importante lembrar que não tem evidência para usar ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina profilática em quem não está com infecção bacteriana, tá? Isso já está, todo mundo acho que já ouviu bastante, né? Bom, manejo geral agora, eu vou falar de outras coisas, tratamentos inespecíficos. Primeiro, profilaxia de TEV. O paciente com COVID, ele é um paciente com risco trombótico alto, ponto. Então, eu vou deixar, se não tiver contraindicação, anticoagulação profilática para todos. Ah, posso fazer uma dose maior? Não. Ah, posso fazer uma dose plena? Não. Já se estudou isso. Ah, se o dedímero tiver alta, deixa pleno? Não. Não é para ficar usando o dedímero. Usar o dedímero como um trigger de eu procurar trombose ativamente, isso é polêmico, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o COVID, entendo que o dedímero no COVID, ele é um marcador de inflamação, principalmente, tá? Quero que vocês associem com ele assim, como se fosse um PCR, um VHS, um marcador de gravidade, não necessariamente de fenômeno tromboembólico.
Bom, claro, se o paciente tiver um fenômeno tromboembólico ou estiver anticoagulando por algum outro motivo, você vai anticoagular pleno, beleza. Mas não existe nenhuma indicação de eu fazer anticoagulação plena já preventivamente, tá? Então é dose profilática, mas entendendo que todos esses pacientes são pacientes com alto risco. E, como a gente vai conversar no nosso caso, por exemplo, de TEP, é um paciente com TEP pós-Covid. Então, esses pacientes eles têm risco de fazer TEP, a gente tem que estar sempre atento. Paciente na UTI, paciente está com Covid grave na UTI, choca, tem que pensar em TEP muito, porque a gente viu e faz TEP grave e precisa pensar, tá? Mas a gente deixar para todo mundo dar alta com anticoagulação, não, beleza? Bom, medicações de uso contínuo, geralmente a gente vai manter todas, tá? Não tem, por exemplo, mas o vírus ele entra pelo receptor da ECA, né, na célula. Será que usar IECA não tem diferença, tá? Então pode manter tudo. Só lembrar que a gente vai evitar usar AINE, né? A não ser que o paciente tenha alguma indicação de estar usando AINE, a gente não vai tentar não usar AINE, porque ele vai piorar aí o desfecho dessa doença. Como AINE a gente não usa quase em nenhuma situação, né? Veneno AINE. Bom, antibiótico. Antibiótico de rotina, não, pessoal. Só se o paciente tiver evidência de infecção bacteriana. E a incidência disso em pacientes leves é bem baixa, em pacientes graves é mais alta. E é desafiador o diagnóstico, porque o paciente tem uma ciência respiratória pelo Covid, ele tem um estado inflamatório pelo Covid, ele faz febre pelo Covid, então como é que você sabe que é bacteriano ou não? Muitos serviços utilizaram a estratégia com curva de procalcitonina, tem um custo, mas é uma opção, ou você vai usando outros parâmetros clínicos hemodinâmicos, e aí, se você tiver em dúvida, eventualmente você pode tratar aí uma pneumonia sobreposta, mas a gente não usa de rotina. Bom, manejo na terapia intensiva. Só para fechar aqui nossa discussão, algumas coisas que eu queria falar para vocês. Cuidado, o paciente que está entubado com Covid, ele pode ter outras coisas além do Covid, né? Então, a pneumonia é uma possibilidade, ele pode ter uma influenza por cima. Então, a gente deve rastrear esse paciente, coletar um antígeno urinário de pneumococo legionela, se eu tiver disponível, paciente que entubou, coletar um escarro, fazer hemocultura. É um paciente que ele é muito grave, então a gente não pode ficar só pensando no Covid. Esses são pacientes que fazem muitas complicações infecciosas e hemodinâmicas, hematológicas, respiratórias, renais. Então, é um paciente que ele tem realmente uma disfunção de múltiplos sistemas, então a gente precisa encará-lo dessa forma. Bom, então é um paciente que merece exames admissionais na UTI bem amplos, assim, né? Então, a gente precisa fazer imagem de tórax, precisa de eletrocardiograma pelo menos, de preferência um eco, a gente acompanha como é que esse eco está evoluindo, função hepática, função renal, marcador inflamatório, coagulograma, enfim, a gente precisa, é um paciente grave de UTI, tá? Que dá muita complicação. Dispositivos invasivos, a gente segue mais ou menos o mesmo raciocínio, só lembrem, pessoal, que muitas vezes são pacientes que vão precisar de muitas gases, então a gente não precisa ser tão restritivo em relação à PAI. A gente tem um pico de piora conhecido geralmente do 7º ao 9º dia, então, pô, se você está no 7º dia, o paciente está piorando, provavelmente ele vai piorar mais. Então, poxa, às vezes pode ser mais precoce em relação ao central, uma PAI, por exemplo, tá? E uma coisa importante do Covid, que aí eu acho que vale a pena conversar com vocês, é que no manejo volêmico, a gente sempre prefere, quando possível, né, fazer estratégias mais restritivas de volume, né? Então, o Covid ele tem um aumento importante da permeabilidade vascular pulmonar e ele faz uma insuficiência respiratória importante. Eu ficar tochando o volume nesse paciente vai fazer edema pulmonar. Então, a gente prefere sempre estratégias de preferir vasopressor, né, em vez de volume, se o paciente, por exemplo, está hipotenso, né? Então, a gente tenta sempre buscar um balanço mais negativo, né? Usando diurético, às vezes até indicando mais precocemente terapia renal substitutiva acima de diurético quando está tendo efeito, porque isso vai me ajudar, é um dos princípios, como a gente já conversou, do manejo da SARA, tá? Bom, muito importante também, né? O manejo da ventilação no COVID é um dos pilares do manejo do paciente com COVID. O paciente vai ficar entubado geralmente por muitos dias, então precisa de uma ventilação protetora, bem feita, tá? Outra coisa, profilaxias na UTI. Então, o paciente tem uma internação que vai ser prolongada, então eu preciso prevenir úlcera, preciso prevenir infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, pneumonia associada à ventilação mecânica, tudo isso é extremamente importante nesses pacientes. E por fim, sobre quando que a gente vai entubar o paciente com Covid, porque eu acho que assim, a gente fala do manejo do paciente que já está entubado no capítulo de SARA, mas acho que a gente deve fechar assim, quando que eu vou pensar em entubar o paciente com Covid? Pessoal, cuidado com o paciente com Covid, tá? Ele não é aquele paciente com edema agudo de pulmão que está ali com o respiratório meio limítrofe, mas você vai fazer uma fúria e vai melhorar em 6 horas. Não vai acontecer isso. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês é assim, aquele cara com Covid que já está meio assim, não posterga a intubação. Não falando que você vai sair intubando todo mundo, mas o paciente que, por exemplo, começa aí, tá num catéter nasal de alto fluxo ou numa VNI, com FIDIA2 aí já acima de 60% sustentada, ou ele está começando a ter sinal de desconforto respiratório, ou está começando
a ter hipercapnia ou está instável por outros motivos, está fazendo outras disfunções orgânicas, intuba esse cara, porque senão ele vai fadigar e você vai ter que fazer uma intubação correndo num paciente que já está saturando muito mal. Então, um evento que a gente viu muito acontecer na pandemia, infelizmente, é o paciente parar na intubação. Por quê? Ele já está hipoxêmico e ele já vai ser intubado numa crash intubation super caótica. Não vai dar certo. Então, quando possível, prefiram fazer uma intubação mais prolongada, mais preventiva, assim, no paciente, né? Tá com CAF aí 50-50, 60-60, meu, intuba o cara com calma, plano A, plano B, plano C, pensa direitinho na droga, faz com calma, se tiver equipe de via aérea difícil disponível, prioriza, tá? Todos os Covid são via aéreas difíceis. Ah, por quê? Porque ele é uma via aérea difícil que a gente chama fisiológica, um paciente vai desaturar muito rápido. Geralmente ele já até desaturando antes. Outra estratégia interessante, sequência retardada, faz uma VNI às vezes antes do paciente, para ganhar um pouco ali de área, dar uma pré-oxigenada legal no cara antes de intubar. A gente faz isso às vezes, faz uma VNI, às vezes com Precedex, ketamina, deixa o cara lá 20, 30 minutos na VNI e aí intuba com mais segurança, uma possibilidade. Prefira um decúbito mais elevado. São várias estratégias aí específicas do COVID, mas assim, acho que a ideia que eu queria trazer para vocês era disso, de que o paciente às vezes ele não vai ter uma melhora, né? O COVID ele é uma doença longa, isso é uma coisa importante de vocês entenderem. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deu para trazer uma noção, assim, de algumas coisas aí de UTI Covid, né? Para quem ainda trabalha, hoje em dia cada vez menos, felizmente, casos a gente tem aí no Brasil e no mundo. Deem uma olhada depois nas questões. Covid é uma coisa que aparece ainda bastante nas provas e que a gente precisa conhecer, porque foi um grande marco aí e a gente pode se deparar de vez em quando aí com um paciente ainda com Covid. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço.